Aleluia. Nosso Deus é poderoso, graças a Deus. Muito obrigado, equipe. Boa noite, irmãos. Graça e paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento do Senhor. Amém. Vocês estão bem, irmãos? Firmes e fortes? Graças a Deus. É só um convite, tá? Para vocês que estão aí no final. Se vocês quiserem sentar mais na frente, tem vagas. Eu consigo enxergar que aqui tem vaga, aqui na frente. Fique à vontade. Amém? O importante é você estar aí, atento, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo do Espírito, amém? Mais do que ouvir com a sua mente, com a sua razão, é necessário você ouvir com o seu coração, amém? Coração aberto, ouvindo da palavra, crendo nessa verdade, recebendo da palavra, entendendo que a palavra por si só, ela é Espírito, ela é vida, ela é poderosa para gerar em nós uma fortaleza espiritual. Aleluia, graças a Deus, porque nós temos aprendido isso e temos visto como é bom meditar nessas coisas, amém? Então, a vitória que vence o mundo, a nossa fé, diz a palavra e assim é, amém? Nós não somos do mundo, como Jesus também, no seu ministério terreno, não era do mundo, embora estivesse no mundo. Nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, amados, para glorificar a Deus com a nossa vida. Amém? Sabe que as pessoas naturais, elas podem estranhar a nossa forma de glorificar a Deus, as nossas ações de fé. Então, as pessoas naturais, elas vão ridicularizar o cristão, vão ridicularizar a nossa fé, vão zombar da nossa fé, como nós vimos aí na própria Olimpíadas Mundial, não é verdade? Desse ano. Então eles vão questionar a nossa fé, a forma como nós agimos em fé. Eles vão blasfemar contra o nosso Deus, o homem natural, mas nós não somos desse mundo. Glória a Deus. E sabe que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Então o homem natural, ele não vai aceitar as coisas da fé, como nós devemos agir em fé, como nós andamos em fé. Porque para ele, o homem natural, são loucura. Amém? Então ele não pode entender as coisas espirituais, mas nós somos da fé, nós somos espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, diz a palavra do Senhor. Não é verdade? Então, amados, quando essas pessoas estão blasfemando, zombando, criticando a nossa fé, as nossas ações de fé, amém? O nosso mover no Espírito, eles estão fazendo coisas que é natural deles, que eles são do mundo. Porque eles não discernem essas coisas. É a natureza dele, a natureza caída, a natureza do pecado, a natureza sem comunhão com o Pai. Eles são mortos espiritualmente. Amém? Então, crentes, nós não precisamos ficar discutindo com essas pessoas. Você não precisa entrar lá na rede social do cara e ficar dando indicação para ele. Amém, amados? Eles estão agindo naturalmente, como eles são. Aleluia! Amém? Mas nós somos espirituais, nós somos do Senhor. Nossa pátria é celestial. Amém? Nós que somos da fé, vencemos o mundo natural. Amém? Nós vencemos o mundo natural com a consciência do sobrenatural. Amém? Você está pegando isso? Você não pegou essa frase linda, não? Anota essa frase linda aí. Nós que somos... Nós vencemos o mundo natural com a nossa consciência no sobrenatural. É ou não é? Nós estamos falando disso, amados. Nós estamos falando que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E a nossa fé é loucura. É ou não é? É loucura para eles. Eles não entendem. Amém? Então nós glorificamos pela resposta que Deus nos dá, mesmo antes dessa resposta se manifestar fisicamente. Essa é a nossa vitória. A nossa vitória, ela vence o mundo, é a nossa fé. Amém. Aleluia. Então, nós conquistamos, nós somos mais do que vencedores, somos vitoriosos, porque pela fé, mesmo antes de se manifestar, amém? Nós já celebramos. Nós já cantamos aqui celebrando, nós já cantamos aqui declarando, nós já cantamos aqui crendo que é assim, é dessa maneira. Amém? Então,
a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Vamos ver isso, de fato, aqui, em verdade, num texto que quase vocês não conhecem. Marcos 11. Amém? Pegando o gancho do domingo, nós temos que ouvir as mesmas coisas, porque é segurança para nós. É segurança ouvir as mesmas coisas, e nós temos que manter a nossa confiança. Amém? E vemos como algo sobrenatural já havia acontecido a partir de uma declaração de fé, mesmo sem apresentar uma manifestação instantânea. Amém? Então, isso nos ensina que devemos celebrar por antecedência. Aleluia! A nossa fé é a vitória, nós celebramos com antecedência. Então isso é loucura para o mundo. Eles não vão entender nada disso. Você tem um diagnóstico, você está celebrando a cura, você está celebrando a saúde, né? O médico não vai entender, o médico, se for natural, se ele for cristão, espiritual como nós, né? Ele vai entender. Então, Marcos 11, irmãos, a partir do verso 12, eu vou ler na versão NVT. Presta atenção, amado, porque eu lembro que quando eu estudando uma palavra ministrada, realmente a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E eu lembro ainda que antes de eu conhecer a palavra da fé, a palavra rema, eu estava numa escola bíblica dominical. E um irmão estava ministrando sobre fé nessa escola bíblica dominical. E a minha fé foi edificada por eu estar ouvindo a palavra de Deus. Porque você passa a crer, a acreditar na palavra de Deus. Amém? Por isso que é importante a forma como nós ouvimos, não ouvir apenas na caixinha, mas chegar para o coração. Então veja a partir do verso 12 aqui, Jesus amaldiçoou aquela figueira. Na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontraria figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore, que coisa, hein? Isso não é loucura? Falar com a árvore? A nossa fé não é loucura para o homem natural? Se de repente eu ver você falando com a árvore, eu vou entender. Mas o homem natural vai falar, é ou não é? Se de repente eu encontrar com você por aí, você andando e falando sozinho, eu vou entender que você está falando com Deus. Amém? Então, olha só. Então, Jesus disse à árvore, nunca mais comam de seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. Assim como nós estamos ouvindo a palavra. Amém? Os discípulos ouviram o que Jesus disse, mas eles não viram nenhuma ocorrência imediata. Eles não viram nenhuma mudança imediata. A vitória que vence é a nossa fé. Amém? Nós, então, andamos numa consciência do sobrenatural e não do natural. Não limitados, amém? Mas com essa concepção do sobrenatural. Aqui os discípulos ainda estavam aprendendo. Então os discípulos eles não viram qualquer mudança imediata. Aí eu perguntei para mim mesmo, o que será que se passou na cabeça daqueles discípulos quando eles viram Jesus falando com a árvore? Porque eles eram pessoas naturais. Eles não haviam nascido de novo. Não é fato? Então, imagina, eu fiquei pensando, o que será que passou na cabeça daqueles discípulos quando eles viram Jesus, o mestre, Rabi, falando com a árvore. Ninguém mais come a... Eles devem pensar, Jesus está com raiva. Jesus ficou com raiva dessa figueira. Amaldiçoou a figueira. Não é verdade? Então, olha só. Mas a gente vendo o Evangelho de Marcos, e o que a gente percebe é que os capítulos anteriores já davam ali uma ordem cronológica dos fatos que estavam acontecendo. Então, penso eu que para os discípulos, eles não ficaram espantados, porque Jesus fazia umas coisas fora do comum, extraordinárias. Se você ler os capítulos anteriores, você vai ver as curas, as libertações que Jesus fazia ali. Eu anotei aqui alguns só para a gente ter uma ideia. O cego em Jericó. O cego em Jericó, quando Jesus passava, ele ouviu que Jesus estava passando, e aquele cego em Jericó, ele começou a clamar. E Jesus vai até ele e apenas disse,
para ele uma palavra. Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver. Uau! Não é? Jesus disse para aquela árvore, ninguém viu nada, não aconteceu nada, naturalmente, aparentemente, imediatamente, instantaneamente, parece que não aconteceu nada. Mas para o cego em Jericó, Jesus disse: apenas vai, a tua fé te salvou. Está escrito. E imediatamente ele tornou a ver. Uau! Jesus disse. Amém? Vai pegando. Depois o jovem possesso. O jovem possesso, os discípulos, eles não tinham fé suficiente, era pequena, eles não tinham fé para expulsar aquele demônio. Nós ainda estamos crescendo, amém? Todos nós. Não se sinta condenado se você disse e ainda não aconteceu. Vai acontecer. Ou já está acontecendo no reino do Espírito. Amém? Então, olha só, aquele jovem possesso, Jesus repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhes: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Glória a Deus! Jesus disse, ele mandou, ele deu uma ordem, e o espírito saiu. Aleluia! Meramente com a palavra. Depois tem a libertação da filha da mulher sírio-fenícia, que ela vai lá pedindo a Jesus, e Jesus aí dá um gelo nela, e ela ainda fica ali insistindo com Jesus. Então Jesus diz para ela, Jesus disse, por causa da palavra que ela disse: não, mas os cachorrinhos também comem das migalhas, porque ela teve fé, que ela tinha direito, que ela poderia também ser assistida. E Jesus pegou a palavra dela e disse: olha, por causa desta palavra, da tua palavra de fé, que Jesus percebeu fé nela, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Jesus disse: vai, o demônio já saiu da tua filha. Aí diz, está escrito: voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Jesus disse, ela creu, ela foi para casa e chegou em casa, a menina estava liberta do demônio. Eita, igreja, veja como a gente precisa receber isso no nosso coração, no nosso espírito, para a gente se empolgar com essa palavra, com a palavra de Deus, irmãos. O que Jesus fez nessa terra para nos mostrar que é possível. O que será que passou na cabeça daqueles discípulos quando viu Jesus conversando com a árvore? O que será que passaria na sua cabeça quando visse o pastor Wellington conversando com a árvore? Ih, o pastor Wellington está ficando senil. A Bíblia não relata nada sobre o que passou na mente deles. Mas, no verso 20, diz o seguinte: na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, eles notaram que ela estava seca desde a raiz. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou: veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Agora que Pedro viu, Pedro ficou surpreso. Pedro ficou espantado, não é, irmãos? Quanto de nós agimos dessa maneira? Quando nós vemos a manifestação, aí nós dizemos para Deus: meu Deus, realmente o Senhor pode responder a nossa oração. Não é verdade? A gente ora crendo, desejando, mas enquanto não se manifestou, a gente fica ali, né? Na incredulidade. Aí quando se manifesta, uau! Irmãos, eu tenho que contar o testemunho. Pastor, aconteceu! E aí a gente vai falar: irmão, aconteceu naquele dia que nós oramos, nós celebramos, nós louvamos a Deus, foi naquele dia. Isso é loucura para o homem natural. Amém? Mas Jesus, Ele quer que a gente ande nessa loucura. Amém? Então veja,
Jesus aproveita a surpresa, né, de Pedro, dos discípulos, de ficarem espantados com aquela situação. Ele aproveita essa ocasião para ensinar alguma coisa. Então ele vem, Jesus disse aos discípulos: tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. Agora, sabe o que é interessante? Que existe uma versão da Bíblia em português, que é a versão Bíblia literal do texto tradicional, a LTT. LTT. Se você quiser, você pode comprar essa Bíblia. Ela é a Bíblia literal do texto tradicional. É uma tradução rigorosamente literal e precisa do texto tradicional para o português. Eu fiz até essa pesquisa para você não acreditar, irmão. Acredita na palavra de Deus. Sabe como é que está escrito esse versículo 22? E Jesus lhes disse, nisso, havendo respondido: tende vós a fé de Deus. Isso traz clareza. Tenha a fé de Deus. Meus discípulos, Jesus falando para os discípulos, para nós, tenha a fé de Deus. A fé de Deus, amado. Jesus estava pondo em prática essa fé. Ele estava declarando. A fé de Deus fala. Tenha a fé de Deus. Fala. Fala. Até você acreditar. Fala. Declara. Veja. Imagina. Veja concretizado. Veja manifestado. Fala. Fala. Até que se manifeste. Fala. Tenha a fé de Deus. O homem natural, ele não vai acreditar, ele vai achar que é loucura, ele vai achar que você está ficando louco. Como é que tu está vendo coisa aqui que não existe? E você está falando. Por quê? Hebreus 11:3 nos diz, na NVT, pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Glória a Deus, irmão, está escrito. Jesus disse, tenha fé de Deus. Deus, como é que Deus fez? Ele falou, haja. Ele olhou para o caos e disse, haja. Aleluia. Ele olhou para o caos, Deus viu o caos, a terra sem forma e vazia, e disse, haja. Haja. Aleluia. Jesus estava ensinando aos discípulos, irmãos. Agora veja só. Na revista atualizada diz assim, o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Presta atenção, nós estamos falando de que a vitória que vence é a nossa fé. Nós estamos falando que a fé é você alcançar aquilo que está invisível, que ainda não está sendo visível. Jesus mostrou isso falando para aquela árvore e não se manifestou. Mas no espiritual, no invisível, ele já chamou. Ele já chamou para aquela árvore, seca. Seca desde a raiz. Isso se consumou no reino espiritual. E depois veio a manifestação. Então, o visível veio a existir das coisas que não aparecem, diz a Ara. Na BLT, que é uma outra versão, diz assim, e que aquilo que pode ser visto, o que pode ser visto pelos seus olhos humanos naturais, foi criado a partir daquilo que não conseguimos ver. A cabeça está aí, o tico-teco está aí, né? Tentando entender isso aqui. O que é isso? Por quê? Porque nós precisamos romper do natural, da nossa visão natural e ver no espiritual. A fé fala, mas não é falar da boca para fora como um papagaio que repete sem raciocinar, sem entender as coisas. A fé fala com entendimento, a fé fala porque tem um relacionamento com o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Criador. Tem um relacionamento com o poder criativo, acredita no poder criativo. A fé fala com entendimento, com discernimento espiritual. Não fala de qualquer maneira. Não fala da boca para fora. Ah, não está acontecendo. Não, você fala crendo. Você fala vendo no reino do Espírito. Você fala chamando as coisas que não existem como se já fossem. Aleluia! É a fé de Deus. Tenha a fé de Deus. A fé que fala. Amém?
A vitória que vence o mundo? A nossa fé. Então nós vencemos o mundo natural com a consciência do sobrenatural. Pegou agora? O natural está dizendo algo, tem um diagnóstico, mas nós vencemos esse diagnóstico, nós vencemos esse natural com a consciência de que o sobrenatural é real. E eu posso trazer a existência com a fé de Deus, falando, porque a fé fala. Glória a Deus! Aleluia! Agora veja como a tua fé está sendo edificada pelo que você está ouvindo, se você está me ouvindo com atenção. Porque rema é a palavra revelada dentro do seu coração. Rema é a palavra falada, mas ela precisa ser escutada dentro do seu espírito. Aí quando chega a revelação dentro de você, você conhece a verdade vos libertará. Aleluia! Então veja só o verso 23 agora. Jesus, e nós estamos só no capítulo 11 ainda. Eu lhes digo a verdade. Quantas vezes nós ouvimos assim e passamos de... Quem é que está falando aqui? Quem é que está falando? Fala com coragem, irmão. Jesus está falando, eu vos digo a verdade. Jesus é a verdade, irmão. Jesus não é mentira não, não é engano não, irmão. Aleluia. Jesus fala a verdade. Ele está falando, eu lhes digo a verdade. Eu estou dizendo a verdade para vocês. Vocês poderão dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. Jesus não estava enganando os discípulos, ele estava dizendo a verdade. É preciso, no entanto, crer que acontecerá. E não ter dúvida em seu coração. Guarda o seu coração aí, que mais à frente nós vamos explicar isso. Amém? Do seu coração. Veja aqui, irmãos, Jesus, eu lhes digo a verdade. Na versão NTLH, só para você entender que Jesus estava falando a verdade. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Seja todo homem mentiroso e Deus é verdadeiro. Deus fala a verdade, a sua palavra é a verdade. Amém? Nós temos que ouvir a verdade. Nós temos que crer na verdade. E Jesus está falando, eu lhes digo a verdade. De fato é assim. A versão NTLH, ela diz assim, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu afirmo. Amém? Você está crendo agora que a palavra de Deus é verdade? Pelo menos isso, você está crendo que Jesus fala a verdade? A versão NVI diz assim, irmãos, eu asseguro que se alguém disser, tem alguém aqui? É contigo, é comigo, é conosco. Ele está falando, se alguém disser, eu vos afirmo, eu vos asseguro, se alguém disser. Lembra do endemoniado lá que os discípulos não conseguiram? Jesus falou, ei, porque vocês não têm fé. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Lembra que Jesus chamou a atenção dos discípulos? Porque ele estava falando, era para vocês terem feito isso. Amém? O problema não está na palavra. A palavra é a verdade. A palavra não é ladainha, não é historinha para te enganar, para deixar você acreditando. É a verdade. O problema está no receptor. Nós estamos crescendo. Nós estamos crescendo. Entendimento e revelação. Amém? Olha agora, olha na versão LTT, aquela literal. Porque em verdade vos digo que todo e qualquer homem de vós que disser a este monte, todo e qualquer, a versão está dizendo, da palavra. Aí ele fala aqui no final, lhe será feito acontecer toda e qualquer coisa que disser. Todo e qualquer homem será feito toda e qualquer coisa. Amém? Todo e qualquer homem que disser com fé de Deus,
qualquer coisa. Aleluia. Qualquer coisa vai acontecer. A King James diz, e com toda certeza, eu vos asseguro. Eu estou chamando a tua atenção porque isso chamou a minha atenção. Porque às vezes nós vamos lendo a palavra de Deus de maneira muito rápida e a gente não presta atenção que, quando em outras versões diz, em verdade vos digo. Aí nós estamos acostumados a ouvir isso, né? Em verdade vos digo. E não paramos para prestar atenção que Jesus está falando, ei, eu estou falando a verdade para você. Ei, presta atenção, eu estou falando a verdade. Jesus estava falando assim, entendeu? Ele estava sendo enfático. Em verdade, ele quis dizer que ele estava sendo enfático. Entende? É a palavra de Deus como espada do Espírito, como um martelo que esmiuça a penha para quebrar a cauterização da mente e da incredulidade. Você está entendendo? É por isso que você tem que ouvir a palavra para quebrar a cauterização da mente, para romper com o natural e você conseguir vislumbrar o espiritual, acreditar no sobrenatural. E aí essa consciência do sobrenatural, você trazer para a realidade hoje manifestada. Amém? Então olha só, ele fala, King James, e com toda certeza eu vos asseguro, assim lhe será feito. Aleluia. Pensa um pouquinho. O problema não está na palavra. A nossa fé tem que estar na palavra. A fé de Deus é na palavra. A fé de Deus fala a palavra. Amém? Verso 24 diz, digo-lhes que, se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Então veja, vamos voltar de novo. Vencemos o mundo natural com a consciência do sobrenatural. Se crerem, agora, now. Amém? Se crê agora que já receberam, lhes será concedido. Aleluia. No espiritual, já é. Não é, carioca? Pegou o carioca ali, já pegou a revelação porque faria a língua do carioca. No espiritual, já é. Entendeu? No espiritual, já é. A bênção é sua, já é. Mais do que vencedor, já é. Próspero e abençoado, já é. Sarado, curado, já é. Cheio de sabedoria, cheio de inteligência, já é. Já é. No reino do Espírito, já é. Aleluia. Aí ele diz, se você crê agora, o que já recebeu, você lhe será concedido. Amém? Então vejam só, os 2 versículos seguintes vão tratar do nosso coração. A fé é do coração. Diz lá, se não duvidar no teu coração. Porque na mente pode até pairar a dúvida, o sofisma, a mentira do diabo, e não vai dar certo não. Porque você está olhando com os olhos naturais, e os teus sentidos vão estar dizendo, não, isso não tem como, não tem jeito, é impossível. Mas Deus é o Deus do impossível. O impossível para os homens é possível para Deus. Tudo é possível àquele que crê. Aleluia. Amém. Aí veja o verso 25. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará seus pecados. Então presta atenção, isso tem a ver com o quê? Com o coração. Se você não está perdoando, não é uma questão de sentimento, não é uma questão de coração. O seu coração está preso na falta de perdão. E aí Deus fala, eu não posso te perdoar porque o seu coração está preso
Não é que eu não queira te perdoar, é porque eu não posso, porque é um princípio. O seu coração está preso na impenitência. O seu coração está sendo impenitente. Você precisa perdoar. Libera o perdão. Fala, a fé fala. Pai, eu perdoo essa pessoa. Essa pessoa me magoou, essa pessoa me feriu, essa pessoa me traiu. Pai, eu perdoo, eu libero a bênção do Senhor sobre ele. Eu quero que ele seja abençoado, ela seja abençoada, ela prospere. Eu libero o perdão agora, Pai. Não, você não vai sentir. Você não estou sentindo que eu tenho que perdoar. Você tem que falar. Você tem que falar para o diabo ouvir, para os céus ouvirem, para a palavra ser liberada. Eu estou perdoando, ouçam, eu estou liberando perdão sobre essa vida agora. O meu coração está livre. Eu estou livre para receber do Senhor no meu coração. Amém? É simples assim. É um princípio, irmãos. Perdão é um princípio que o Senhor não pode abrir mão. Lá em Mateus 6, ele, quando faz a oração do Pai Nosso, Mateus 6,14, ele diz, se você não perdoar os homens, depois que ele ensina a oração do Pai Nosso, se você não perdoar os homens, o vosso Pai Celestial não poderá perdoar você. É por isso que na igreja o tempo todo, irmão, a gente precisa estar falando da questão do perdão, porque Satanás, ele vem atacar os teus 5 sentidos, ele atinge a tua alma, os teus sentimentos, as tuas emoções, para você ficar amargurado, magoado, ressentido, rancoroso, igual ele é. Mas você não é do mundo, você não é igual ele, você é igual Jesus. Você é manso e humilde de coração. Você é igual Jesus, irmão. Você tem a natureza de Jesus no seu coração agora. Aleluia! Igual Jesus, Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Igual Estevão, Pai, não atribua a eles esse pecado. Estevão sendo apedrejado. Eu gosto daquela passagem de Estevão. Você veja a maturidade espiritual de Estevão, não é? Eu fico olhando aquilo e falo, uau, que maturidade espiritual que ele estava. As pessoas jogando pedra, literalmente, não era olhando para uma cara feia, não. Não era fazendo fofoca, intriga, não. Era jogando pedra, matando Estevão a pedradas. E ele, Senhor, não atribua a eles esse pecado. Uau! Estevão é um bom camarada. Não é? Não é à toa que ele viu Jesus em pé. Vem, querido, entra para o seio amado. Aleluia. Você não é uma pessoa amargurada, você não é uma pessoa ressentida, você não é uma pessoa rancorosa. Aleluia. Glória a Deus. Você tem a natureza do Filho, amado. Amém. Você pode perdoar. Você consegue. Você tem o Espírito Santo, o ajudador. Você pode, irmão. Você consegue. Amém? Lá no teu secreto, lá no teu quarto, você libera as palavras. Eu a perdoo esse infeliz. Não. Não, irmão, não é assim não. Pai, eu perdoo. Eu abençoo essa pessoa, Pai. Eu quero que ele prospere, que ele seja abençoado, porque, Pai, eu quero que o diabo, Satanás, seja ele envergonhado. Perdeu o diabo. Perdeu na minha vida, perdeu na vida dessa pessoa. Ainda que ela não seja cristã. Entende, amado? É tremendo isso, não é? Aleluia. Amado, o perdão, ele tem um poder de quebrar barreiras espirituais. Não basta apenas cantar, muralhas cairão, muralhas vão cair. Você tem que perdoar para as muralhas caírem. Aleluia. É como aquele serial killer lá, que matou um monte de meninas. E ele estava lá, ele é um psicopata. E ele estava ali só ouvindo a sentença para ele. E todo mundo chegava e tinha um direito. Todos os parentes das vítimas chegavam lá e falavam um monte de impropérios para ele. Xingava ele. E ele ficava lá abaixo. Aí chegou um pai, que era cristão. Ele falou, olha, porque eu sou cristão. O que você fez com a minha filha?
mas eu te perdoo. Quando ele falou, eu te perdoo, o psicopata, que segundo os estudantes da psicopologia, diz que não tem sentimento, o psicopata. A psiquiatria diz que eles não têm sentimentos, eles não esboçam sentimentos. Na hora que esse pai falou, eu te perdoo, ele olhou para ele e chorou e se quebrantou. Satanás foi envergonhado. Aquela alma que iria para o inferno, um serial killer que iria para o inferno, naquele momento, diante do juiz, ele pode até ter sido condenado à morte, mas ele foi para o céu. E o homem natural não entende isso. Que é isso? Ele se quebrantou. Chegou revelação, chegou arrependimento. Amém, amados? Então, a fé, ela celebra com antecedência. Amém? Dê glória a Deus antes mesmo da bênção se manifestar. Você está aprendendo isso, irmão? Nós aprendemos isso com a Escritura. Jesus falou com aquela árvore, e aquela árvore secou, mas eles só viram no dia seguinte. Para nós hoje ficou fácil, está registrado. Amém? Está registrado, irmãos. Ali só você lê. Eita, é isso mesmo? Você lê e ainda fica incrédulo, é ou não é? Ou só eu que fico? Lê ali e fala, será que isso aconteceu mesmo? Não é? Tem gente que faz até experiência com sementes, coloca a sementezinha do arroz, não sei do que lá, e todo dia vai lá e coloca uma semente aqui e fala palavras abençoadoras, e coloca outra semente aqui e fala palavras amaldiçoadoras, aí essa daqui está escura, morrendo, e essa daqui está vivificando. Você já viu essa experiência? Como há poder na palavra, e como isso está sendo dito hoje em dia? Então, se nós somos crentes, estamos crendo na palavra, aprendendo sobre isso, temos que dar glória a Deus antes da bênção se manifestar. Aleluia! A gente precisa ter essa consciência do sobrenatural. Amém? Vencemos o mundo natural. Olha, irmãos, para a gente ficar ainda mais consolidado com esse entendimento de que a gente precisa celebrar com antecedência. Veja Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, nós vamos ver aqui a fé de Abraão, como é que ele operou desse jeito. Capítulo 4, no verso 19, diz que, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Poderoso, nunca falhará. Aí chega o dia, você está ali. No canto, ele não lembra nem da canção Poderoso. Lembra do Rafael, desse barbudo? Para você lembrar da canção. Amém? Aí, olha só. E sem enfraquecer, estando plenamente convicto, ele fortaleceu, dando glória a Deus. Será que Abraão era pentecostal? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Será que foi assim que ele venceu? Oh, glória! Não, irmãos. Ele fortaleceu-se o quê? Abraão deu glória a Deus como, irmão? Porque ele estava plenamente convicto. Ele deu glória a Deus porque ele estava plenamente convicto. Porque a convicção, ela vem do coração. Pegou? Seu coração tem que estar purinho, limpinho, livre de falta de perdão. Amém? Tem que estar apacentado pelo Senhor. Então veja, o que Abraão fez? Ele deu glória a Deus. Aí a gente pensa, mas como? Ele saiu dando glória a Deus? Ele era pentecostal? Glória a Deus, aleluia. Não, é porque ele estava plenamente convicto de que aquilo que Deus prometera, ele também podia cumprir. Ele estava plenamente convicto de que Deus poderia cumprir. Aleluia! Deus ainda não havia cumprido a promessa. O evento ainda não havia sido manifestado. E está dizendo que ele estava dando glória a Deus, porque ele estava convicto. Quando nós vimos a história de Abraão lá em Gênesis, nós vemos que Abraão, ele colocou o filho lá para o sacrifício, mas Deus viu o coração dele. No coração dele, ele já havia entregue. Está no coração.
no coração. Deus está vendo o coração, irmão. No coração você está plenamente convicto. Em Hebreus 11 vai dizer que Abraão, ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho Isaque, o filho da promessa, o filho único, irmão. 99 anos de idade, 100 anos, mais de 100 já estava. Ele e Sara. Era o filho da promessa que ele estava entregando. Amém? Não era qualquer coisinha não, irmão. Amém? Sem menosprezar o sacrifício do irmão, como o irmão falou aqui, que ele entregou o carro. Não era um carro, não era um bem material, era um filho. Era um filho único. Era o filho da promessa. Você teria coragem de entregar Nicolas Cage? Não. Pode perguntar para qualquer um aqui, quem é que teria coragem de entregar seu próprio filho? Felipe, você teria coragem, Felipe, de entregar Davi? Belinha? Não. Nenhum de nós, irmãos. Mas Abraão, ele entregou no coração, porque ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Ele era o filho da promessa. Ele estava entregando algo que iria acabar com a descendência dele, acabou com os sonhos dele. Não, mas o meu sonho era me formar em medicina. Entrega a medicina. Eita, hein? Não, mas o meu sonho é ser um advogado, é ser um promotor. Entrega. Não, não era isso. Não era uma faculdade de 3 anos, de 5 anos, que estava sendo entregue. Ele estava plenamente convicto. Isso dava glória a Deus. Está comigo, irmão? Não estou pedindo para você entregar nada não, hein? Fique em paz. Porque tem gente que ouve uma coisa e fala, Deus está falando comigo que é para eu entregar. Não, não é isso não. Amém? Estamos lendo a Bíblia e mostrando que Deus ele pede a cada um aquilo que você pode suportar. Não é você imitar o outro e querer fazer igual. Deus está vendo no teu coração a tua obediência. Amém? Como você está vendo. Então Deus ainda não havia cumprido, ainda não havia tido a manifestação. Mas Abraão contou como se já fosse feito, dando glória a Deus. Antes de ser manifestado o cumprimento, ele estava dando glória a Deus. Ele estava plenamente convicto. Antes, diferente dos discípulos, que foram só se surpreender depois que viram uma árvore seca. Abraão antes de ver a manifestação. Essa é a fé de Deus. Jesus está nos ensinando que essa é a fé que Ele quer que nós tenhamos. Amém? É essa fé que nós temos que exercitar para a gente ter esse tipo de fé. Amém? Porque ele acreditava que Deus era poderoso para cumprir. Então, Abraão se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto. Aí uma pergunta: você está plenamente convicto? Não precisa responder, a sua cara já me disse. Não, brincadeira. Você está plenamente convicto que Deus é poderoso para cumprir o que prometeu? De que tudo quanto Ele prometeu na sua palavra, Ele poderá cumprir? Amém? Isso mesmo, amém pela fé. Amém? Essa é a metade da força da fé. A segunda metade está nessa resposta aqui, olha só. Você pode dar glória a Deus, você pode louvar a Deus, você pode dizer obrigado, Pai, pela tua promessa, mesmo antes dela estar manifestada na sua vida. Isso aqui é sério, irmão, sabe por quê? Porque quando nós glorificamos a Deus, antes de ver o resultado do diagnóstico, não é apenas um glorificar da boca para fora. Vamos falar de diagnóstico, que é uma coisa mais séria, né? Que já causa temor e tremores, não é verdade? Já abala o sistema emocional da pessoa. Você entende? Então, dar glória a Deus, irmãos, é você ver aquele diagnóstico e você começar a rir. Você está comigo, irmão? Independente do diagnóstico, você começa a rir. Oh, aleluia!
glória a Deus, aquilo não vai roubar a sua paz, não vai roubar a sua alegria. Aleluia! Aleluia! Isso é da glória a Deus. Isso só acontece quando a nossa fé começa a ser provada nesse nível, amado. Primeiro a gente tem que estar plenamente convicto. Amém? Convicto de que Deus é poderoso para cumprir. E depois a gente declara isso. A gente glorifica a Deus. A gente louva a Deus. Aleluia! A gente expressa, pensa o tempo todo, irmão, na grandeza de Deus e na sua bondade. A gente conta as bênçãos do Senhor. Amém? A gente se levanta por dentro do nosso coração com gratidão e louvor a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele está fazendo. Você está comigo, irmão? Não é você ficar se lamentando para um irmão, orando para o irmão, ore por mim, que eu estou passando por isso, eu estou miserável, estou com diagnóstico. Entendeu? É você glorificar a Deus. Aleluia! Aleluia! Pai, obrigado porque o Senhor é o meu bom pastor. Pai, obrigado porque a cura vem do Senhor, a saúde vem do Senhor. Pai, obrigado porque a provisão vem do Senhor. Essa circunstância financeira surgiu, Pai, mas ninguém vai poder me ajudar se não for o Senhor, Pai. Aleluia! Aleluia! Essa era a fé de Abraão. Abraão não estava vendo a circunstância natural. 100 anos, Sara já seca, não tinha mais como gerar filhos. Ele sabia da condição natural dele, mas ainda assim, ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para mudar aquela situação. Isso é da glória a Deus. Aleluia! Se você ficar se lamentando, se você ficar só dizendo coisas ruins, isso vai enfraquecer você. Olha só, Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Ou seja, não andeis ansiosos de coisa alguma, não fiquem aflitos, nem tenham ansiedade a respeito de coisa alguma. Essa é a versão amplificada, diz assim. Não fiquem aflitos, nem tenham ansiedade a respeito de coisa alguma. Enquanto você estiver aflito, enquanto você estiver queixoso, enquanto você estiver ansioso, reclamando da vida, reclamando do pão, reclamando do trabalho, reclamando da chuva, reclamando do sol, reclamando do frio. Porque agora está frio demais, porque agora está aqui demais, porque agora o trabalho está trabalhando demais, porque agora, entendeu? Enquanto você está queixoso disso, amado, não vai surtir efeito a sua oração, o seu jejum, não vai acontecer, porque você não está glorificando. Você não está tendo a fé de Deus operando. São só queixumes. Então ele diz, com ações de graças, ou seja, um espírito de gratidão, amado. Depois que você orou a respeito dos problemas, você dá graças. Logo que você terminou de orar, Pai, eu te dou graças. Eu te dou graças, Pai, como Jesus disse, porque o Senhor sempre me ouve. Pai, eu te dou graças porque as respostas já chegaram. Eu te dou graças, Pai, porque os seus ouvidos estão inclinados às minhas orações e o Senhor me dá resposta às minhas orações. Eu te dou graças, Pai, pela intervenção divina. Eu te dou graças porque o Senhor deu ordem aos seus anjos a esse respeito, Pai. Aleluia! E cada oração sua tem que ser uma declaração de fé, ao invés de uma declaração de descrença. Aleluia! É você puxando de dentro, amado. Amém? Você trazendo de dentro para você o pensamento de fé, falar as palavras da fé, vai te conduzir o teu coração, amado, para fora da derrota. Enquanto que do outro lado, vai te conduzir para abrir a brecha para o diabo entrar, trazendo ainda mais sofrimento, ainda mais tormenta. O coração alegre, o coração que tem pensamentos de fé, tem palavras de fé, vai para dentro da vitória. Essa é a nossa vitória. Aleluia. Não aceite a derrota. Aleluia. Nós somos membros da família de Deus. Nós estamos em conformidade, é legal, a nossa redenção em Cristo Jesus. Jesus pagou o preço. Aleluia. Amém. É direito nosso de ter tudo aquilo que Deus prometeu na sua palavra. Já nos pertence agora. Já nos pertence agora. É tomar posse agora. Amém?
é aceitar e tornar isso uma realidade. Amém? Não olhar para a circunstância natural. Abraão não olhou para a circunstância natural, nem para mesmo ele considerando, está ali a condição. Não nega-se a condição, está ali a condição natural. Mas a espiritual é outra. O reino do Espírito é maior e todo-poderoso que a do Senhor, assim como essa terra. Aleluia! Embora essa terra ainda jaz no maligno para aqueles que ainda não confessaram a Cristo. Mas para nós já somos da família de Deus. Nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. É o que a palavra de Deus diz para nós. Aleluia! Então, glorificar. Por isso nós estamos aqui. É para glorificar. Amém? Os zombadores vão falar, os zombadores vão apontar, os zombadores vão achincalhar, mas eles são naturais, é a natureza deles. São pobres miseráveis, irmãos. Amém? São pobres miseráveis que você, querido, que é da fé, você que é espiritual, não precisa se incomodar com os incrédulos, querido. Nós não temos que dar resposta nenhuma para eles. O que Jesus fez diante de Pôncio Pilatos? Ficou calado. Eu vou discutir com você? Você não entende? Você está entendendo? Vou ficar discutindo com você para quê? Você está morto. Está morto espiritualmente. Você não tem discernimento, você não tem entendimento. Você não precisa falar isso para a pessoa não, porque ela vai ficar mais morta ainda. Mas é para você entender que não vale a pena. Amém? Não vale a pena você se incomodar. Não deixe o diabo te afetar com esses xingamentos, com essas... Amém? Com o escárnio, com a zombaria. Amém, amados? Você recebeu alguma coisa aí? A sua fé foi edificada? Aleluia. Finalizou, fechou no tempo.